Queridos, nós continuamos, estamos felizes, paz do Senhor Jesus Cristo, nós continuamos com o tema que nós temos falado, uma igreja de discípulos. Uma igreja de discípulos, isto é, nós temos procurado, através da palavra, ganhar esse padrão da igreja primitiva pela graça. Nós precisamos compreender, queridos, que a visão ela tem que ser muito clara, nítida e transparente, para que nós possamos fazer exatamente como está na palavra pela graça, não aumentando. Tem igreja que aumenta jugo no povo, E tem igreja de porta larga. Aí o que acontece, amado? Agora está liberado, o céu está em liquidação. Você é crente, você gosta, mas também pode posar na Playboy, não tem problema. Você é evangélico, mas pode fazer umas falcatruas, mentir, a mentirinha branca, não tem problema nenhum, E já vai liberando, assim, vai facilitando para o povo, Mas nós queremos ficar na porta estreita, amados. Nós queremos ficar na palavra. Olha o que diz ali em 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Queridos, uma coisa eu quero frisar aqui agora. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, Júnior, mas nós filtramos e acabamos compreendendo segundo nossa religiosidade. A palavra está ali, mas entre a palavra está escrito, Rosana. E o que nós lemos e entendemos passa por um filtro de uma interpretação, Júnior, religiosa. Ou seja, a palavra está dizendo algo e nós entendemos algo. Só falando para a irmã, foi me dar uma carona, que tinha um texto, Júnior, lá em Isaías, que dizia assim, vinde comprai sem dinheiro vinho e leite. Aí o pregador disse assim, irmãos, está dizendo ali, vinde comprai vinho e leite sem dinheiro. Você tem dinheiro aí? Você tem que se livrar dele, porque Deus vai te abençoar se você sair da igreja sem dinheiro. Ou seja, essa é uma maneira de bater carteira bem caprichada, irmão Rodrigo. Coloca todo o teu dinheiro no público, você vai saber que sem dinheiro, aí você recebe, porque Deus está falando, vinde comprar e sem dinheiro, você não pode ter dinheiro. Quer dizer, essa é uma maneira de torcer as escrituras de uma maneira extraordinária. Outra vez, eu vi um pregador falando assim, Michel Rodrigo, que estava falando daquela passagem lá de Coríntios 7 lá, sobre a submissão da mulher ao marido, a ordem no culto. Aí depois tinha um versículo assim, que dizia assim, nós não temos esse costume nem a igreja de Cristo. Mas esse texto, nós não temos o costume na igreja de Cristo, lá em Coríntios 7, está falando, nós não temos o costume de contender com a palavra que está escrito aqui. Nós lemos isso aqui e as igrejas de Cristo aceitam, não contendem. E ele falou assim, está vendo, meus irmãos, ele dizendo que nós não temos esse costume que está escrito aqui. Isso aqui é só para a igreja de Coríntios. Meu Deus. Então, as pessoas têm uma habilidade de entender errado, de ler a Bíblia com a mente e criar doutrinas totalmente humanas. Aqui eu quero frisar, sabe o que, minha senhora Rosana? A palavra deve, Júnior. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Sabe como é que nós lemos isso por causa da religiosidade? Uma imposição, um mandamento que subjuga. Você tem que. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, existe um padrão. Aquele que diz que está em Cristo deve andar, ou seja, é por aqui, este é o padrão, este é o modelo. Ele não está colocando sobre os seus ombros uma imposição e uma cobrança de comportamento. Ele está dizendo, olha, se você quer realmente ser feliz, ande como Jesus andou. Eu tenho notado, e eu acho que você também, todos nós, que muitas vezes, até hoje eu estava falando da pessoa quando ela é muito, fala muito, eu vejo, eu sinto, você pode perceber mais ou menos como é a pessoa. E nós vemos muitas vezes que isso é quase que consciente, quase que inconsciente. Mas os pregadores muitas vezes acabam passando o evangelho de uma maneira errada. Por exemplo, quando a ênfase de um pregador na mensagem é, nós temos que, meus irmãos, estamos no vermelho, estamos correndo atrás do prejuízo. Nós temos que, outro pregador, irmão, é necessário, então é necessário. Como é necessário? Então nós estamos falidos, estamos quebrados. Outra ênfase, irmão, é preciso que, então se faz necessário. E aí, meus irmãos, não é assim o evangelho.
nos foi concedido poder e privilégio para. Essa tem que ser a ênfase do Novo Testamento. Por exemplo, o que é um testamento? Morreu alguém rico, que ele, pelos seus méritos e esforço, conquistou algo. E ele repassa gratuitamente para os seus amados. A única condição para que você esteja no testamento é que você tenha ganhado o coração do testador. Ou seja, quando ele morreu, ele se lembrou de você, porque você era querido. Então ele passa para você e você não tem que fazer nada. No testamento você não faz nada, você apenas recebe e usufrui, meus amados. Você apenas recebe e usufrui. O Novo Testamento fala que a morte de Jesus trouxe à igreja benefícios, privilégios e vantagens gratuitas, e que cabe a nós a renovação da mente, nos consagrarmos não para merecer, mas para compreender, tomar posse dessa nova vida e manifestar ela gradativamente. Então o que nós vemos é que quando a pessoa começa a dizer, nós temos que, é necessário, meu irmão, vocês têm que, você vê uma pessoa que não tem uma revelação da graça. Isso passa para o povo uma necessidade de fazer por merecer, ou que todos estão no prejuízo, no vermelho diante de Deus, condenados. Veja, a Bíblia diz em Efésios 2:10 que Cristo preparou um caminho para que andássemos nele. Antemão, preparou. Antemão. Sabe o que isso significa? Testamento. Ou seja, hoje nós recebemos aquilo que Jesus fez por nós. Ele concedeu espiritualmente condições para que agora o Espírito Santo possa nos conduzir a esta vida sobrenatural. Ou seja, o Espírito Santo pode nos conduzir a ser tudo o que a Bíblia aqui mostra. O Espírito Santo pode nos conduzir a essa vida. Por quê? Porque Jesus proveu na cruz, pagou com o seu sangue para que nós possamos ser essas pessoas. Ele pagou. O que nós vemos é, Jesus fez por nós, deu condição espiritual para o fluir restaurador do Espírito Santo. Agora, o Senhor pode nos levar a ser, a viver, a fazer. Vamos pensar aqui? O Senhor pode nos levar a ser, a entender, a fazer, a frutificar. Por quê? Porque o Espírito que está em nós, ele trabalha em cima do quê? Da vitória consumada por Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz lá em João 14:26. Anote aí, João 16, 13 e 14. Anote aí, João 16, 13 e 14. E João 14, 26. Ali mostra, principalmente em João 16, 14, que o Espírito tomaria da vitória de Jesus e aplicaria na nossa história. Ele tomaria do que é de Cristo. Jesus venceu a doença, então nós vamos ser curados. Jesus venceu a miséria, então nós vamos prosperar. Jesus venceu o pecado, então nós podemos andar em santidade. Ou seja, esses recursos são transferidos para nós através da fé. O que é a fé? Depender do que Ele é, do que Ele pode. Olha só, em Josué 24:13, em Josué 24:13, amados, ele estava entrando na terra prometida, e Josué dá um discurso muito importante, se quiser anotar aí. Josué 24:13 diz assim, olha o que diz lá: vocês vão comer vinhas que vocês não plantaram. Ou seja, vocês vão entrar numa terra que vocês não cultivaram. Vocês vão receber uma herança que vocês não fizeram por merecer. É dado a vocês através da fé. Abraão teve fé e isso foi dado a vocês. Então, o que ele está dizendo aqui, queridos? Que nós podemos agora apropriar dessa nova vida e aí vivendo sem culpa, sem condenação, sem julgo, mas pela fé. Nos foi concedido uma nova vida. Se nós lemos o Salmo 23, nós vemos que a ovelha ela vai usufruindo. Quem faz toda a obra do Salmo 23, quem cura, quem restaura, quem conduz, quem abençoa, tudo é o pastor. O que nós vemos aqui é que é uma vida que nós ganhamos. Mas a religião vem para estragar tudo e colocar morte na panela. Ao invés de receber, fazer por merecer. A cobrança de comportamento é como morte na panela, é como um pouquinho de
levedo, é um pouquinho de veneno. O que nós vemos é que se nós chegarmos diante de Deus assustados, nós não recebemos nada. Porque para mim confiar em alguém, eu tenho que perceber que Ele me ama e está disposto a me dar. É o que diz lá em Hebreus 11:6, aquele que se chega a Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aquele que ora. Agora, se eu chego diante de Deus com culpa, eu digo, mas eu não mereço. Quantas pessoas falam, pastor, se eu merecer, Deus vai me dar. Você está tornado, meu irmão. Porque em Cristo você merece tudo. Segundo a tua condição humana e o seu desempenho, você não merece nada, merece o inferno. Então quando a pessoa ela chega diante de Deus, eu pergunto, qual nota você se dá diante de Deus? Só pode se dar 2 notas. Ou você dá 0 ou você dá 10. Você não pode dizer, pastor, eu diante de Deus daria 6,5. Não existe. Em Cristo, por causa do sangue, é 10. Segundo o desempenho humano, é 0. Porque diante de Deus não somos nada, se não tivermos o sangue de Jesus. Portanto, sou o que sou pela graça. Então aqui nós começamos com 1 João 2,6, que diz lá, aquele que diz que está em Cristo, então ande como ele andou. E como ele andou? Atos 10:38. Atos 10:38. Há um padrão, queridos, há um padrão maravilhoso que Deus está nos conduzindo, e não é pelo esforço. Amados, tem gente que não consegue discernir entre o santo e o profano. Isso é tão doloroso. A pessoa ela ouve 2 pregadores e fala assim, é igual, pastor, não sei qual a diferença. Ela precisa de uma restauração. Porque uma pessoa que ouve a mensagem da graça, que é nutrição espiritual, sobrenatural, e ouve um pregador dizendo, você tem que fazer uma campanha aqui conosco, irmão, para você ser abençoado, eu vou subir no monte e vou vender uma pedra para você por 10 reais. Quer dizer, quando a pessoa diz tudo é a mesma coisa, ela está com problema mental ou espiritual. Porque você vai na religião dos homens, tudo que você vê ali é o que? Ética, bom comportamento, cobrança de comportamento. O que você vê ali, amados? Doutrinas de homens, acrescentando aqui, tirando ali, colocando em você, no teu desempenho, o merecimento, nas tuas obras. Se você fizer isso, aí Deus vai te abençoar. Sabe que Deus não te cura? Você está fazendo a obra, Deus vai te jogar de cama. Se você fizer a obra, aí você vai ser salvo. Meu Deus, esse é o evangelho do São Satanás. Porque quando eu atrelo obras com salvação, eu estou pisando no sangue de Jesus. Ora, é óbvio que o salvo ele fará boas obras, mas ele fará com gratidão, com alegria, com amor, porque já está esclarecido que ele está salvo. Mas uma pessoa que não se vê como salvo, chega na igreja cansado e tem que fazer campanha para ser abençoado, e tem que dar dinheiro para ser abençoado, e tem que fazer algo para ser salvo, e eles chamam isso de evangelho, e todo mundo, isso não é evangelho, mas isso é satanismo. Quando eu acrescento algo a um testamento, eu anulo o testamento. Eu não posso acrescentar nada, amados, diante de Deus para ser salvo, abençoado. Não posso, isso é pecado diante de Deus. Se eu tentar ser aceito diante de Deus, não pelo sangue de Jesus. Se eu tentar ser aceito e abençoado e salvo diante de Deus, que não for pelo sangue de Jesus, eu estou anulando o testamento. Porque o testamento é pela graça através da fé. Agora, como salvo, eu posso fazer boas obras. Como salvo, eu posso realmente fazer um monte de coisa e tenho galardão. Mas depois da fé, já esclarecida e resolvida, aí eu faço tudo que é de fé, tem galardão. Agora, chega uma pessoa na igreja e o modus operandi você tem que fazer uma campanha para ser abençoado. Como que você tem que fazer uma campanha para ser abençoado? Jesus já pagou para você ser abençoado. Se for fazer uma campanha para renovar a tua mente, para você perceber que já é abençoado, tudo bem. Mas agora, você tem que fazer uma campanha e dar um envelope, e a partir daí, que você entregou o teu envelope e eu te dei esse objeto, a partir daí você vai mudar a tua vida. Esse é um outro evangelho. Isso é anjo transfigurado em luz. Isso aí é satanismo. Quando eu troco o que eu vou fazer agora, eu vou subir no monte, eu vou trazer essa água, e quando você beber essa água você vai prosperar. Espera aí, que nem uma bispa falou, eu vou subir um monte de joelho. Eu vou subir de joelho, e cada machucadura que eu tiver aqui vai ser uma enfermidade que Deus vai curar em você. Então o que ela está dizendo? Um novo, esse aí já não é a pisadura de Cristo que vai te curar, mas é a pisadura da bispa que você vai dar no envelope para ela. Meus amados, a Bíblia diz que faria um negócio de vós com palavras fingidas. Então o que nós estamos vendo hoje é uma avalanche. Sabe o que está faltando para nós como igreja, os líderes se sentarem e conversarem? Sabe o que está acontecendo? Está havendo uma crise teológica tão grande, e as pessoas estão indo na onda e não estão, parece que elas colocaram o cérebro na geladeira e estão indo no ponto morto. Porque veja, se você está vendo que a mídia está acabando com as igrejas evangélicas para a questão do dízimo, das ofertas, essa é a bandeira que está
Você não sabe, os pastores da mídia estão fazendo um desserviço tão grande para o Evangelho. Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque eles falando de dinheiro e pedindo dinheiro na mídia, eles estão queimando os trabalhos verdadeiros onde está sendo pregado o Evangelho, e todo mundo pensa que tudo é igual, e já estão fascinados. A igreja é lugar de pedir dinheiro. Então, a última coisa que uma igreja devia fazer é ficar falando na mídia de dinheiro, pelo amor de Deus. A igreja evangélica no Brasil está, sendo realmente ridicularizada e cada vez mais desprezada. Por quê? Porque os pastores vão lá e ficam pedindo dinheiro. Ora, discirna, meus amados. As igrejas, a última coisa que ela tem que falar, é claro que os líderes podem ser orientados para ofertar, se querem, a partir, não como uma lei, mas por amor, a partir dos 10%, se quiser dar mais, se quiser, faça isso com alegria, em off, e tem que ter controle da igreja, cobrante de comportamento. Se deu dízimo, então você pode tomar ceia, senão você não pode tomar. O que é isso, né? Então, o que nós temos que fazer? Uma igreja, amados, onde seja tão transparente que nós não queremos diante do povo, que isso não vá salvar até a pessoa, não vai salvar até a pessoa. Não se fala de dinheiro em culto. Pastor, mas tem que falar, Jesus falava. Amados, é um momento da igreja brasileira onde nós devemos entender, ler as circunstâncias e que isso está acontecendo. Então, a primeira coisa que a pessoa chega na igreja, ele vai falar de dinheiro, ele vai falar de dízimo, e chega na igreja, peraí, mas não falou, o que aconteceu? Essa igreja é diferente. Aí ele vai ouvir o evangelho, ele vai ser restaurado, ele vai devolver, ajudar a igreja com alegria, mas aí ele vai ver que é diferente. Há uma necessidade disso. Se Jesus estivesse aqui, é por aqui que está o flanco, amado, é por aqui que Satanás está escarnecendo. A questão do dinheiro na mídia, isso está acabando. Outro ponto da mídia, irmãos, essa perseguição e essa hostilidade aberta aos homossexuais. Quando é que o homossexual agora virá numa igreja evangélica e ouvirá a palavra, e como nós todos aqui precisamos de perdão, de restauração? Não, há uma briguinha, cristãos falando mal, condenando, colocando post. Estevão foi apedrejado, no outro dia já estava tudo resolvido, a igreja perdoou, orou, e aquele que apedrejou foi salvo, escreveu metade do Novo Testamento, e Estevão falou, abençoou. Hoje, o que faz com um pastor, com não sei o que, vai para a mídia e eles detonam. Irmão, nós estamos fazendo um desserviço tão grande através da mídia, acusando as pessoas ao invés de salvá-las. Isso é tão triste o que está acontecendo. A igreja está tomando um caminho tão tolo, tão farisaico, tão religioso, que as pessoas não discernem mais a mensagem de Jesus Cristo, que disse para a prostituta, vai, não peque mais, eu te perdoo, tal. Não existe mais essa, jogar no ventilador e detonar com o pecado das pessoas, e ficar falando, se você não der dinheiro você não será abençoado, porque agora é o trízimo, porque agora é não sei o que, você ainda dá 30%, meus irmãos, será que tiraram a cabeça? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias a apostasia, sabe o que seria? O corpo se apartaria da cabeça. E quando eu acho que o corpo se aparta da cabeça, ele começa a fazer um monte de loucura, meus irmãos. Eu estou achando que a igreja, de um modo geral, ela cortou o vínculo à cabeça, porque isso não é o evangelho, e isso não é atitude de uma pessoa que quer ganhar almas. Isso é um evangelho doido, meus irmãos, louco. E as pessoas estão ali achando que estão fazendo um serviço para Deus, e naquele dia Deus dirá, não te conheço. Nós precisamos ficar nessa simplicidade aqui, amém, irmãos? Nunca como antes agora, nunca como agora, nunca como nesse tempo, gente. Nós precisamos tomar cuidado com os falsos profetas e falsas profecias e falsas pregações. Nós estamos num tempo assim de muitas vozes, e as pessoas elas vão em qualquer lugar e dizem, olha que bênção, olha que profecia, olha que mensagem. Mas puxa vida, vamos comparar isso com a palavra, como os cristãos de Bereia, e dizer, puxa, olha, não bate com esse versículo, o que ele está falando não bate com essa palavra, e precisamos ter zelo, meus irmãos. Não pode julgar o profeta. Não é julgar o profeta, é julgar a profecia. Tem vários versículos na Bíblia que manda julgar a profecia, e até mesmo o Espírito que move a pessoa. Então que nós possamos, amados, sermos não críticos de plantão dos críticos de plantão. Aí não adianta nada. Vamos se compadecer, vamos orar, jejuar, mas uma coisa eu digo para vocês, amados, vamos discernir os Espíritos. Nem tudo que diz assim diz o Senhor é o Senhor, porque na verdade nós precisamos retomar pela graça, e nos é concedido isso. Amém? Vamos sair nessa manhã dizendo, me foi concedido poder para ser o que a Bíblia diz que eu sou. Me foi concedido para gradativamente, me foi concedido graça e unção para gradativamente
ir me tornando cada vez mais uma pessoa próspera, saudável e cheia do Espírito Santo. Veja só, amados, aqui em Atos 10, 38, Atos 10, 38 diz assim: e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse é o problema. Uma igreja cristã, ela estará trabalhando nesse flanco, buscai o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Qual é o flanco? Olha só: gerar um povo cada vez mais parecido com Cristo no caráter, porque hoje, amados, nós temos uma deficiência muito grande de cristãos que têm caráter, fala, não cumpre, não vive o evangelho, caloteiro, violento, espancador, sensual, mundano, preguiçoso. É uma safra ruim. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Por quê? Porque haveria dentro da igreja o esfriamento do testemunho, por aumentar os escândalos, por você começar a ver tanta coisa errada no púlpito e na igreja, tanto joio, chega uma hora que você pensa: sabe que vale a pena ir para a igreja? Olha, todo mundo é hipócrita. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Ou seja, haverá aqueles que derão tanto escândalo, que as pessoas ficarão escandalizadas e dirão: eu não acredito mais. E esfriarão no amor. Então tem 3 pessoas na igreja: os que dão escândalo, os que se escandalizam, esfriam, e os que continuam amando, perdoando, exercitando o Espírito e fazendo a vontade de Deus até o fim. Ali está as pessoas, e eu quero que você esteja nesse grupo, que está aqui, trabalhando o caráter para ser cada vez mais parecido com Jesus, fazendo as mesmas obras e maiores, com sinais e prodígios, e fazendo as boas obras e fazendo o bem, ajudando o órfão, a viúva, necessitado. É por aqui, queridos. Jesus, ele tinha um caráter amoroso, tinha sinais e prodígios, porque eu penso que o evangelho, que não gera pessoas parecidas com Jesus, que faz as mesmas obras, é a religião dos homens. Porque o evangelho verdadeiro deverá produzir pessoas com caráter e com poder para impactar essa geração com Cristo. Você crê que você está nisso aí? A Bíblia diz, amados, Jesus diz lá em Mateus 28: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Aí ele faz um link, missionário Júnior: portanto, ide. Sabe o que ele está falando? Vão em cima de uma vitória. Porque eu venci, agora vocês podem ir. Sabe o que ele está falando? Eu dei os recursos antecipados. Vocês não vão em desvantagem. Vocês não vão no esforço, na tentativa. Vocês vão porque eu venci, tenho todo o poder. E ele faz um link: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele diz: portanto, ide. O que ele está falando, amados? Em cima da minha vitória. Está consumado, diz João 19:30. A Bíblia diz em Lucas 24:49: ficai até em Jerusalém, até do alto seres revestido de poder. Há uma vida nova, sobrenatural, gratuita. Se apropriem dela, recebam ela, nutram-se dela e vão nessa vitória, nessa unção, não no seu esforço. Não você tem que se esforce para, mas receba e viva essa vida sobrenatural que você ganha de graça. É uma vida sobrenatural, é um evangelho sobrenatural, não humano, religioso. Olha só, queridos, o que nós vemos que os recursos que Jesus providenciou na cruz do Calvário nos dá essa condição. E nós temos que colocar essa ênfase em nossa mensagem. A ênfase em nossa mensagem, porque Jesus venceu, você pode vencer se você quiser. Porque Jesus venceu, o Espírito te dá a condição para viver essa vida se você quiser. Então nós banhamos a mensagem em graça. Nós boiamos a mensagem na graça. Nós enfatizamos e superabundamos a nossa mensagem de graça, para que as pessoas compreendam que elas não estão indo para ver se quem sabe elas vencem, mas que elas já são mais que vencedoras em Cristo se elas quiserem crer. Que não é uma tentativa e esforço e probabilidade, é uma vida sobrenatural que nós ganhamos e que ela é eficaz para nos tornar aquilo que ela nos chama a ser. É como a semente, ela tem as características do fruto, é só uma questão de tempo e de alimentação, de nutrição, certo? A semente vira fruto, é uma questão de tempo, de nutrição, de alimentação. E aqui nos foi dado recursos sobrenaturais. Jesus na cruz pagou e agora é liberado no Espírito. Jesus pagou para que você seja curado. Agora o Espírito está te sarando. Amém, amados? O Espírito está sarando a sua alma, a sua mente, seus relacionamentos, suas palavras, suas atitudes. É algo que você tem que aprender a receber
pela fé, buscar em oração, em jejuns, em madrugadas, vindo no culto, deixando que Deus renove a tua mente, que saia a culpa, que saia o medo, a dúvida, e que entre a fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É aqui que está uma igreja de discípulos, é uma igreja que imita Jesus. Olha o que Jesus fez, amados. Ele foi totalmente dependente do Espírito. Ele foi para o deserto ser tentado e voltou vitorioso. Então ele diz: quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Você crê, queridos, que você está no Evangelho da Graça? No Evangelho onde os recursos são mais do que abundantes? A Bíblia diz, amados, em Isaías 46:10: eu que anuncio o fim desde o início. Sabe como é que Deus fez? Antes de criar Adão e Eva, criou todos os recursos necessários, supriu tudo, criou um jardim lindo. Aí quando Adão abriu os olhos, estava tudo pronto, meus irmãos. Lembra que Jesus disse lá das pontas lá, está tudo pronto, e chamou as pessoas? Tudo está pronto. Sabe o que nós estamos vendo aí, irmãos? Que quando Adão abriu os olhos, havia abundância por todos os lados. Ele só precisava deleitar-se no Senhor e administrar aquilo ali. Isso significa o quê? Eu que anuncio o fim desde o início. Lá no início, Deus já anuncia o fim, sabe por quê? Tem uma vez uma pregação do Marismon que ele fala sobre isso. Que Deus, ele vai, conclui tudo que tem que concluir, faz tudo certinho, aí ele volta lá no início e diz: agora vamos começar. Entende? Ele vai, cria tudo, faz tudo. Ele, como diz aqui em Efésios 2:10, que as boas obras que de antemão Cristo preparou para que nós andássemos. Não é que hoje nós vamos enfrentar um dia e ver se... Não, Jesus já foi à nossa frente além do véu. E ele já venceu todos os lutos que nós vamos passar. Nós já somos mais que vencedores. Tudo que vier a nós é porque nós podemos vencer e já vencemos. E nós temos que encarar o gigante como algo que nós já vencemos. Tem que ver de cima para baixo. Tudo que vem sobre você está embaixo dos seus pés. Você é mais que vencedor numa ferramenta preparada contra ti, prosperará. Não se veja em desvantagem: isso é maior que eu. Nada é maior que você, só o Espírito Santo na sua vida, amém? E aí, o que nós vemos é que aqueles que andaram com Deus ganharam essa visão. Olha, que as falhas de Abraão, de Moisés, não foi de Gideão, que eu trouxe a palavra de Gideão, não foram empecilho suficiente para impedir Deus de restaurá-los gradativamente, como o Salmo 23 diz. Foi restaurando eles, e foi restaurando eles. E aquelas fraquezas, aquelas imperfeições de Abraão, Deus teve tanta habilidade, amados, que apesar da humanidade deles, Deus fez acontecer. Deus nutriu eles e levou eles aonde Deus falou: eu vou levar você, Abraão, esse rapaz da multidão, e pega um homem mundano, lá de Ur, dos caldeus, uma nação pagã, seus pais eram idólatras, e pega Abraão e diz: vou fazer você pai de uma multidão. Olha a habilidade divina, apesar das fraquezas e das imperfeições de Abraão, amados. E Deus foi trabalhando, e foi nutrindo, e foi restaurando, e foi consolando. Daqui a pouco Abraão passou a ser, porque Deus chama aquilo que não é como se já fosse, amados. Creia na competência divina, amém, amados? João 16:15 diz o que lá? 15:16. João 15:16. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vades, deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa é a profecia que está sobre nós, amados. É isso que Deus está falando de mim e de você. E é isso que Jesus na cruz pagou para que você sejamos. E é isso que nós estamos sendo cada vez mais pela operação da graça. É uma questão de ouvir e receber, se apropriar e viver como se fosse, e falar como se fosse, sem ver, sem cheirar. Abraão dizia: eu sou pai de uma multidão, porque Deus diz que eu sou pai de uma multidão, mas ele não tinha nenhum filho. Então a fé é assim, amados. Ela confessa a vitória bem na frente do fracasso. Ela confessa a palavra, ela semeia a palavra, ela persevera dizendo a palavra. Ela diz que ela é o que a Bíblia diz que ela é. E ela vai semeando aquilo, mas ela vai semeando aquilo. Não o poder da palavra, não. É o poder da palavra de Deus. Porque nós estamos falando para acontecer, não. Nós estamos falando porque Jesus na cruz nos fez ser. E eu quero que nós saímos daqui nessa manhã. Vamos sair daqui nessa manhã dizendo: me foi concedido o poder para ser cada vez mais santo, mais próspero. Me foi concedido. O que é graça? É poder concedido para um fim específico. Me foi concedido poder para ser semelhante a Cristo. Me foi concedido poder para prosperar em tudo que eu faço. Me foi concedido poder para sarar e ficar forte. Meu corpo reagir às infecções e às enfermidades. Me foi concedido poder para. E à medida em que nós começamos a pensar assim, sabe o que acontece, amados? Tudo deve se dobrar e confirmar a palavra. Porque a Bíblia diz assim, que diz lá em Romanos
Considerai-vos. Sabe o que é considerar-se? É ver-se como está escrito. Considerar-se é a Bíblia dizer assim: você é isso. Aí você olha na circunstância, não diz isso. Se olha no teu corpo, não diz isso. Se olha na sua conta bancária, não diz isso. Mas sabe o que é considerar-se? É olhar na Bíblia, Romanos, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Já passa esse versículo, nós vamos concluir aí, certo? Nesse versículo. Então, considere-se morto para o pecado. Passou, o pecado é tão forte na minha vida? Não. Está morto. Romanos 6,11, tá? Morto. Eu estou morto para as dívidas, por desemprego. Estou morto para a doença, para a infecção. Estou morto para o fracasso. Não vou cair, eu vou cada vez ficar mais ungido. Eu estou morto para a solidão. Deus vai me aproximar pessoas boas. Amém, amados? Creia que o Espírito está fazendo acontecer aquilo que Jesus providenciou na cruz, Júnior. Jesus na cruz providenciou uma certa vida para você. E agora o Espírito Santo está te conduzindo a isso, através da sua fé. Através da sua renovação da mente, você vai compreendendo, recebendo, e o Espírito vai confirmando. Porque o Espírito não faz a obra, ele confirma a sua fé. Marcos 16:20, ele confirma. O Espírito Santo não cura enfermos na igreja, ele confirma se você pôr a mão e expulsar a enfermidade. Você entende como é? É uma parceria. O Espírito Santo, ele atua junto. É tão gostoso isso, amados. Então comece a crer biblicamente. Renova a tua mente. Comece a falar biblicamente. Não confesse as circunstâncias, não. Não confesse suas falhas e fraquezas. Só confesse as falhas e fraquezas para Deus. Mas diante das circunstâncias, confesse a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Vamos lá. Vamos concluindo, né?